Glória a Deus, aleluia. Da igreja, para nós ler uma palavra que se encontra em segundo Reis 8. Vamos ler o primeiro versículo. Hoje nós vamos falar de restauração através da fé. Amém, igreja? Amém. Aqui na minha versão diz assim, ó: restaurado os bens da sunamita. Eliseu havia prevenido a mãe do menino, cujo filho ele ressuscitará. Levanta-te, parte com a tua família e vai morar onde puderes, no exterior, pois o Senhor determinou para esta terra um tempo de fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a orientação do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. A cabo de 7 anos, ela retornou da terra dos filisteus e foi fazer um apelo ao rei por sua casa e sua terra. Ora, o rei estava conversando com Geás, servo do homem de Deus, e disse: conta-me todos os prodígios realizados por Eliseu. Enquanto Geás estava justamente contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de retomar a posse de sua casa e sua propriedade. Então Geás exclamou: Senhor, meu rei, eis aí está a mulher, e aí está seu filho, que Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou todos os fatos. Então o rei mandou que um dos seus oficiais o acompanhasse, e ele ordenou a este que lhe seja restituído tudo o que lhe pertence e todo o rendimento da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém? Felicidade. Aleluia. Irmãos, nós temos assim, ó, que ver a restauração através da fé. Se nós olharmos lá no capítulo 4, nós vamos notar que ela recebeu esse grande milagre do seu filho, que veio a ter uma forte dor de cabeça, trabalhando com o pai, com seus trabalhadores, e esse filho veio a falecer no colo dela. Mas o que eu quero falar aqui é da restauração e da fé. Esse é o foco. Porque assim, irmãos, olha, todos nós, a mulher, conforme está em Provérbios 14:1, a mulher sabe edificar, e a tola com as suas próprias mãos destrói. E Eliseu, sendo um profeta do Senhor muito usado, cada vez que ele passava pela cidade, a mulher observava ele. Ela observava. Porque assim, às vezes as pessoas já dizem que ela passou por ali e já convidou ele. Não. Se ler ali direitinho na versão, vocês vão ver que primeiro ela observou bem ele cada vez que ele passava para ir até o monte, dá em torno de uns 550 quilômetros, 550 metros de altura para subir, para descer mais 550. Aproximadamente uns 50 quilômetros de Sunem até o Monte Carmelo. Isso é o trajeto que ele fazia. E ela, voltando lá no 4, ela pegou primeiro e conversou em concordância, porque é muito interessante ter concordância. Até quando nós fizermos uma oração, a gente tem que entrar em concordância com o Senhor, falar para Ele e expor para Ele a nossa vontade, mas sempre dizer que seja feita a tua e não a nossa. E quando ela falou com o seu marido, assim, ó, vejo que esse homem que passa seguidamente aqui é um homem santo, um homem do Senhor. Então assim, ela observou.
Nós não somos melhores, mas nós temos que demonstrar que somos cristãos. Não apenas ser evangélico, eu canso de falar isso aí. Não apenas ser evangélico. Ser evangélico é muito fácil. Então, assim, nós temos que demonstrar que somos cristãos. Assim como Eliseu, quando passava por lá, ele demonstrava que ele era um homem santo. Ele e Geazi subiu ao monte, ele orava por todos, por toda a nação, pelas pessoas, pelos reis, pelas famílias. Ele sempre fazia aquilo ali. Tanto é que houve aquele milagre do filho dela. Pensa bem, irmãos. Se ela não tivesse fé e não colocasse para seu marido fazer um quarto, que eles faziam sempre em cima, né, um quarto de pedreiro. E quando ela veio a ter esse filho, foi um milagre. Ela não podia, ela era uma mulher estéril, não podia ter filho. O marido já era velho, lá no quarto. Mas houve um milagre. O que o Senhor fala? O impossível é meu, o possível é de vocês. E quando Eliseu não sabia, muitas vezes nós queremos demonstrar a gratidão para as pessoas quando alguém nos alcança alguma coisa, uma palavra boa. A gente quer demonstrar a gratidão. Não foi diferente com Eliseu. Eliseu pegou e falou. Geazi, chama ela lá. E falou através de Geazi assim, o que eu posso fazer por ti? O que tu quer? Não precisa nada, vivo no meio do meu povo. Ela é uma mulher rica. E ele disse, não, daqui a 1 ano tu vai ter um filho. Ela disse, não minta para tua serva. Ela estava falando aquilo porque ela sabia que ela não podia ter filho. Mas para o Senhor tudo é possível. E ela veio ter esse filho. E depois dela ter esse filho, já grande, ele acompanhando seu pai, ele veio ter uma forte dor de cabeça e ele veio a falecer. Faleceu no colo da mãe. E ela não pegou e disse, mas eu não pedi nada, tá? Falou aquilo ali, não murmurou nada. Não levou para o quarto do menino, levou para o quarto do profeta, lá em cima colocou. Olha a fé dela. Creio eu que na sua mente ela diz, eu vou botar aqui, que aqui o homem, o profeta, que é um homem santo, que serve ao Senhor, eu vou deixar ele aqui e vou correr atrás dele, vou lá buscar ele. E foi no lombo de uma mula. Foi lá, subiu. Mas quando o profeta mandou que Geazi fosse à frente, porque não adianta, quando nós somos separados, consagrados, para fazer aquilo ali, não adianta nós querer mandar outro no nosso lugar. É nós que recebemos. O que Paulo recebeu através do Espírito Santo? A igreja toda orava, a igreja jejuava, e o Espírito Santo falou, separe-me Saulo e Barnabé. Ele capacitou, ele mandou. Então quando o Senhor consagra e capacita aos seus servos, é ele. Então muitas vezes a gente vê irmãos da igreja, irmãos, não quero fugir a mensagem, mas muitas vezes as pessoas, muitos que estão dentro da igreja, botando mão nas pessoas, orando, intercedendo, porque ele tem o dom de cura, ele não é obreiro, ele não é um pastor, porque nós temos que nos preparar, porque não é de uma hora para outra que a pessoa se torna pastor, pastora, missionário, missionária. Não é pelo cursinho de correspondência que ela vai receber uma carteira e está dizendo, eu sou pastor. Então tudo tem o seu tempo. Olha só, Eliseu é tão especial para o Senhor, porque quando ele ficou servo de Elias, aproximadamente uns 8 anos, ele nunca quis ficar dizendo, eu sou profeta. Não. Depois que Elias foi arrebatado, aí sim, ele assumiu o ministério de profeta. Então é assim, irmão. Aqui ele falou para ela, sai, porque o Senhor vai mandar sobre essa terra 7 anos de fome. E ela acreditando, já sabendo o que ele fez com o filho dela, e acreditando na palavra, porque a gente tem que crer. É a mesma coisa assim, irmãos. Quando a gente vai orar para uma pessoa, fale para ele, une a tua fé com a do Espírito Santo, que eu vou unir a minha com ele. Porque muitas vezes a pessoa não está nem aí,
a tua parte tu fez. Então, os dois unindo, daí vai haver a concordância e vai haver a cura. Que quem cura e quem liberta é o Espírito Santo. Pastores, profetas, eles não curam ninguém. Quem cura é o Espírito Santo nos usando como servo. Então assim, fique bem claro. E ela acreditou e saiu. E foi para Filistia. E ficou 7 anos. Deu 7 anos, ele falou, foi 7, não foi 8, nem 6. Deu 7, ela pegou o filho, creio que ela levou mais gente com ela, se foi. Nem foi para as terras dela, porque como a mulher sabe, ela estava sabendo. Se eu for chegar lá, vai ter gente lá. Então eu vou direto no rei. Olha como o Senhor é tão especial, o nosso Senhor. Lá estava Geazi falando dela. E ela entra palácio adentro. No momento que ela entra lá, ele disse assim, o rei perguntou, me fala dos feitos de Eliseu. Aí ele contando do menino e tal. E quando ela entra, ele disse, meu rei, meu senhor, aí está a mãe e o filho ao qual Eliseu ressuscitou. Então assim, ó, daí ele pegou, bom, agora é comigo. Conta-me então tudo. Ela começou a contar tudo que havia, tal, o que Eliseu tinha falado para ela, que ela saiu, que ela ficou 7 anos fora. E no momento que ela ficou esses 7 anos fora, ela voltou e ela disse assim, eu creio com a educação, que a gente tem que ser educado, a educação é recíproca. Creio que ela chegou para ele e disse assim, meu senhor, meu rei, eu deixei a casa porque quando o profeta falou isso, eu acreditei, porque ele é um homem abençoado, um homem do Senhor. E eu criei. O que a palavra fala em Romanos 9:23? Tudo é possível que crê. Então, ela creu e saiu. E assim, eu quero meus bens, Senhor. E ele, ouvindo tudo que ela falou, ele pega um dos oficiais e assim, ó, vão com ela, restitui tudo que é dela e também os lucros que tiver até agora. Então nós temos que ter, irmãos, igreja, fé para que as coisas sejam restauradas na nossa vida. O que é só? Não é somente o financeiro que é restaurado na nossa vida, quando a gente crê e tem fé ao Senhor. Ele restaura a saúde, ele restaura a família, restaura filho, neta, tudo ele restaura. Porque não existe uma família perfeita. Quando o Senhor fala, sede santos porque eu sou santo, ou segui a paz e a santificação, se a qual ninguém verá a Deus, quando o Senhor está falando isso, ser santo é ser separado. Então nós vamos ser separados, porque hoje nós tivemos um dia que a gente tem que aproveitar, a gente tem que fazer o bem, tem que trabalhar. Uma coisa é certa, igreja. O Senhor não gosta de vagabundo, de vadio. Só ficar de barriguinha para cima e esperar que a comida caia na boquinha, que o trabalho venha em casa, manda pelo correio o dinheiro, manda um fax, sei lá, do correio para levar em casa, não. Então o Senhor vai restaurar a nossa fé cada dia, o Senhor vai restaurar a nossa saúde, o Senhor vai restaurar a nossa família, o nosso casamento, porque muitas vezes nem toda a nossa casa são crentes, são cristãos. Porque vai haver conflitos. Quando nós buscamos ao Senhor verdadeiramente, há conflito. Então as pessoas pensam, a família, o crente aceitou Jesus, é maravilha. Não, o Senhor Jesus falou. Aquele que me aceitar vai ser a melhor coisa, mas vocês vão ter perseguição. Eu tive, vocês vão ter. Eu venci o mundo, vocês vão vencer. Tenham um bom ânimo. Então assim, a gente tem que estar ciente de que aceitar o Senhor Jesus, confessar Ele, dizer, eu confesso, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, e dali para frente, quando a gente abre a boca e faz aquilo, o que a palavra diz? Tudo que é escrito aqui, é escrito nos céus, porque houve concordância. Então a pessoa vai confessar, eu aceito, fez um propósito, ali vai, daqui mais um tempo ela vai se batizar, por algum tempo vai, decorrer dos anos, vai... Se eu dizer agora, separa aquela pessoa. Muitos que estão lá no banquinho quietinho,
Mas o Senhor conhece o coração, só separa aquela pessoa para mim. O que o Senhor falou quando Elias estava lá na caverna lá? Você vai lá, separa. O Senhor disse para ele consagrar 2 reis e Eliseu, profeta, no lugar dele. O Senhor fala com os seus servos. Então, a gente tem que crer no Senhor e ser leal e fiel. Porque tem muitos homens e mulheres de Deus, muitos missionários, muitas missionárias por aí, que estão se sacrificando, fazendo trabalho e estão sendo perseguidos. Muitas vezes as pessoas na frente estão falando uma coisa, por trás já estão sentando-lhe a ripa, estão falando mal, estão machucando aquela pessoa. Mas se nós for pregar e falar do Senhor somente para aquele que é um convertido mesmo, então do que adiantou o sacrifício de Jesus lá na cruz? Ele foi perseguido, um homem inocente, um homem santo, sem pecado, se fez pecado por nós, derramou seu sangue, lavou nossos pecados e ainda lá na cruz assim, Pai, perdoa que eles não sabem o que faz. Então nós também temos que saber perdoar. Perdoar os nossos de casa é muito fácil, mas nós temos que saber perdoar aqueles outros. E ter fé, que nem a sunamita. A sunamita teve fé, acreditou quando o Eliseu falou, sai porque o Senhor vai botar por 7 anos fome sobre essa terra. Não questionou nada, pegou lá, creio que ela pegou uns empregados, pegou seu filho e saiu e se foram. Só que ela estava naquele, eu vou esperar passar esses 7 anos. Quando passou, ela foi lá e o Senhor já tinha providenciado, está lá Geazi falando dela. Então, quando nós estamos com o Senhor e o Senhor está conosco, as coisas tudo funcionam. Mas nós temos que ser leais, ser fiéis ao Senhor e congregar. Porque quando nós não congregamos, muitas pessoas acham, o Deus que está lá naquela igreja está aqui também em casa. Com certeza que ele vai estar em casa, mas igreja, entenda uma coisa. Lá tem pastores que foram separados pelo Senhor, foram consagrados pelo Senhor, foram abençoados por uma assembleia, por um presbitério. Eles têm a responsabilidade, que nem nós temos aqui o livro de oração, a gente ora pelo livro, pelas pessoas que estão ali escritas. Essas pessoas confiaram seus nomes, botaram ali, para que nós oremos e intercedemos por eles. Assim como nossos familiares, eles sabem que nós estamos orando e intercedendo pela vida deles, nossos vizinhos. Mas o nosso vizinho não é cristão. Ei, se fosse assim, o Senhor não dizia, Senhor, abençoa eles. O Senhor deu seu sangue pela humanidade, nos lavou dos nossos pecados. É assim que nós devemos fazer, mas temos que ter fé, que nem a sunamita teve. Ela, uma mulher rica, tocou no seu coração de convidar. Falou com o seu marido primeiro, porque tem que haver concordância, igreja. Não adianta nós fazermos alguma coisa sem estar em concordância, fazer compra ou fazer qualquer coisa sem estar em concordância. Mas também nós temos que ser leais, ser-se fiel. E ela é uma pessoa rica, leal, fiel. E tudo quando ela deixou para trás, ela tinha tanta certeza no Deus que ela serve, que ela foi direto no rei. Se eu quero isso e isso, o senhor pode falar para mim. E ela falou tudo que tinha que falar e ele mandou restituir tudo em dobro. Então o que eu quero passar para a igreja é que a nossa fé, ela tem que ser uma fé de Abraão. Tem que ser uma fé genuína. Que se nós não tivermos fé, é morta, as nossas obras são mortas. Então, nós temos que fazer igual a sunamita, nós temos que ter fé. E quando nós, se voltarmos ali um pouco adiante também no 4, lá no primeiro versículo, ali em cima, vocês vão ver da viúva, também com o profeta Eliseu. Não quero fugir ao texto. Mas ela, quando ficou viúva, eles vinham para tirar os filhos dela, ela foi aonde? Foi no profeta. Então vocês, quando tiverem alguma coisa para orar, para que interceda, vão nos seus pastores, nas suas pastoras, seus missionários, missionárias, leva ao conhecimento deles os problemas que vocês têm, que vocês confiam, para que eles orem, eles intercedam,
mas unam a fé de vocês com a do Espírito Santo, para que eles unam com a dele, para que as coisas aconteçam. Amém, igreja? Amém. E assim, ó, outra coisa, eu não quero fugir do assunto, só quero pedir para a igreja, para essas pessoas que estão nos assistindo, vamos orar mais, vamos buscar mais. Nós temos aqui na cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, o COMPAS, que é o Conselho de Pastores de São Leopoldo, estão se movimentando, estão aí buscando essas pessoas que estão ilhadas, Dois Irmãos, Ivoti, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre, todos os lugares as pessoas estão se unindo. É por isso que o Senhor abençoou os seus filhos. A nossa nação brasileira é uma nação abençoada. Chega na hora que acontecem essas coisas de calamidade pública, o povo se une, independente se são crentes ou não. Porque não é a placa que vai fazer uma obra melhor. Nessa hora, o rico e o pobre, eles se misturam tudo junto, cada um quer ajudar. E isso agrada ao Senhor. E nós estamos passando por uma calamidade tão grande, mas tem povo aí na rua. Então vamos orar para que o Senhor abençoe essas pessoas que estão lá, ó, recolhendo essas pessoas no meio da água. Muitos perderam seus bens. Se dói dentro da gente, é saber que uma pessoa custou para ter aquele bem, perdeu na água, ali caiu um muro em cima, tal, muitos perdendo a vida. Orem mais, busquem mais, jejuem mais, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelos nossos governantes, vamos orar para o povo cristão, para que se unem mais, para que nós venhamos receber a graça, porque o Senhor diz, a minha graça te basta. Hoje eu não quero me aprofundar muito, porque eu estou com o meu coração machucado, meu coração está tão triste de ver essas pessoas aí passando tanto trabalho, perderam tudo na água, perderam tudo, e os governantes se movimentando atrás para arrumar aquilo, as pessoas também, é pobre, é rico, todos eles estão correndo. Vamos orar mais, igreja, vamos buscar mais. Aleluia. Então assim, ó, a Sunamita, ela é um exemplo de mulher sábia, de mulher de fé. Porque, olha, a mulher, ela tem que ser observadora. Porque nós homens, a gente, tudo é fácil. Mas aí tem um ditado no mundo assim, ó, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. E é verdade. Porque assim, a mulher, ela observa tudo. Então assim, ó, nós temos que dar muito ouvido às nossas esposas. Os maridos têm que também procurar orar mais, buscar mais, para ser aquele provedor, para ser aquele homem de Deus, aquele que o Senhor vai te honrar. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então assim, igreja, hoje eu não vou me aprofundar muito. O que eu quero passar para a igreja é que o Senhor restaura. Mas para isso nós temos que ter fé, nós temos que ser leais, nós temos que ser fiel, porque no pouco e no muito o Senhor vai nos sustentar. Mas para isso tem que haver sinceridade. Amém? Amém. Então eu quero deixar essa palavra no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, convidar a igreja